Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção. Não caiam nessa armadilha. Tá entendendo? Nunca caiam nessa armadilha chamada de teoria da prosperidade. E eu vou dizer por quê. Preste bem atenção. Tem pessoas, irmãos, que medem o grau de espiritualidade com bens materiais. Vocês sabiam disso? Como que se você fosse extremamente espiritual e se auto-espiritualizar e ser fiel a Deus, você vai sair da extrema pobreza para extrema riqueza, né? É como se você estivesse materializando no mundo espiritual através de sua fé, de sua espiritualidade e convertesse isso em bens materiais. Você comprasse uma Lamborghini, você comprasse um castelo, você comprasse uma mansão, tá entendendo? Tudo isso aí, tá entendendo? E não é bem assim. Como que fidelidade é sinônimo de riqueza, tá entendendo? Isso não existe. Por exemplo, os profetas, eles eram extremamente pobres, tá entendendo? Eles eram forasteiros, viviam de lugar em lugar porque eles tinham medo de morrer, porque eles iam dar profecia, ninguém gostava das profecias deles. E por não gostarem da profecia dele, logo eles eram sim perseguidos. Você vê que o profeta Micaías, ele teve que ser, né, procurado, ele teve que ser vasculhado como uma dracma perdida para poder trazer ele até Acabe e o rei Ezequias, para ele poder se apresentar a esses dois reis. Por quê? Porque esse profeta Micaías, ele era um verdadeiro inimigo do rei Acabe. Porque Acabe, meu irmão, para quem não sabe quem era Acabe, Acabe tinha por mulher Jezabel, aquela cheia de demônio, que fez os filhos de Israel e mudou a configuração toda do povo de Israel. Colocou poste ídolo e tal, inverteu tudo. Por isso que o homem tem que ser a cabeça da mulher. Mas como tem homem que é frouxo, igual o rei Acabe, as coisas começou a desandar. E Acabe não gostava muito lá desse profeta não, chamado de Micaías. Ele mesmo deixou isso bem claro para o rei Ezequias, dizendo, não, aqui tem um profeta tal, mas toda vez que ele vai profetizar, só fala mal contra mim. Então eles dois não se batiam, nem o rei com o profeta, nem o profeta com o rei, não se batiam. E onde é que esse profeta se encontrava? Ele se encontrava igual um mendigo, andando, perambulando, com medo de morrer, porque eles viviam em extrema eminência de morte. Ele vivia em alta vulnerabilidade. Eles também viviam, né, desagregado, meu irmão. Muito por conta da perseguição imposta pelos poderosos do rei, que não queria nem ele, os profetas dentro do reino, porque eram os caras que falavam a verdade, quem fala a verdade morre, meu. Tá entendendo? Hoje, né? Hoje também não é diferente. Tá entendendo? Se você for guerrear contra um sistema, você só tem duas opções. Ou você vai ser herói, alguns vai ser heróis tolo, e outros vão ser heróis, né? Que vão ser, sim, recompensados. Por exemplo, Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, que foi traído por um de seus colegas, sabe? A qual entregou ele na corte lusitana. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele se tornou um cara, uma figura muito importante, né, na história do nosso Brasil. Nos Estados Unidos teve um negro chamado de Martin Luther King, que também se tornou, né, um cara de suma importância aí para os negros dos Estados Unidos, entrou para a história chamado de Martin Luther King. Na Índia teve aquele outro gênio, né, chamado de Mahatma Gandhi, aonde lutou contra lutou a favor da independência da Índia e contra a descolonização dos britânicos, né?
E o que foi que aconteceu? Ele acabou morrendo. Mataram ele lá. E são homens, meu irmão. São homens que eles deram a vida por um motivo. Eles foram herói de uma nação. Mas tem herói, meu irmão, tolo. Tem heróis tolos que vai dar sua vida por uma questão que não vai surtir muito efeito. Tá entendendo? Então, Micaías, esse profeta, ele na verdade, ele andava corrido do sistema, porque se o sistema pegasse ele, ele provavelmente ia perder sua vida, né? Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu amigo, minha amiga, que o rei mandou buscar ele, acharam ele, trouxeram ele, e mesmo assim ele falou a verdade na cara do rei. E prevaleceu o que ele falou, meu irmão. Mesmo ele contra vários profetas, né, que comiam da teta do rei, né, que se vestiam, né, que eram beneficiados pelos reis, pelo rei Acabe, mesmo assim ele sozinho ele conseguiu, né, dizer na cara do rei a verdade. E aí o rei ouviu e falou: tá vendo que eles estão profetizando, Ezequias, contra mim? Tá vendo? Por isso que eu não gosto dele, porque os dois não se batiam. Micaías falava a verdade, o rei queria ouvir mentira. Tem muita gente querendo ouvir mentira. Tá entendendo? Então, não caiam nas armadilhas desses tipos de religiosos que criaram essa teoria da prosperidade, que não foi nem criada aqui no Brasil. Isso foi criada nos Estados Unidos. Tá entendendo? Talvez esse assunto seja um assunto, né, que está calejadamente falado aí na internet. Não só isso, mas também está obsoleto, né? Passado, que muita gente bate nessa tecla. Mas eu vou tentar passar aqui para vocês de uma forma mais didática, né? E mais, assim, diferente. Tá entendendo? Porque tem gente que fica medindo espiritualidade, né? Quanto mais ela ora, quanto mais ela busca, quanto mais ela se espiritualiza, que Deus vai tirar ela da extrema miséria e vai colocar ela em alto retiro e tal. E não é bem pela aí, né? Tá entendendo? É sobre isso aqui que eu vou falar. Tá entendendo? Por exemplo, os profetas, como eu falei a você, viviam praticamente em caverna, né? Assim como o profeta Micaías sofreu contra o rei Acabe, o próprio profeta Elias sofreu contra a perseguição da rainha Jezabel. E teve uma hora que o cara, para salvar a vida dele, mesmo, ele foi correr e se esconder nas montanhas lá em uma caverna. Tá entendendo? Pra você ver o que profeta sofreu. E esse profeta comeu o quê? Caviar? Comia comida de R$ 400, de R$ 1.000? Não. Teve uma hora que ele estava tão certo da morte, que ele estava tão fragilizado, sofrendo de inadição, de fome, né? E também sofrendo de, de sede. Só lhe restava então a morte. Foi quando Deus se apresentou a ele e falou: não, a missão ainda não acabou. E aí Deus enviou corvos a ele, que esses corvos traziam alimento para o profeta Elias. Um cara que já estava, meu irmão, praticamente decidido a morrer, tirar sua própria vida. Praticar a alta libertação. E nós chamamos de suicídio, né? Mas não é suicídio, é alta libertação. É quando a pessoa já não aguenta mais aquela pressão sobre ela e ela tira a sua própria vida e volta para os confins espirituais, né? Para as dimensões espirituais. Elias, Moisés, Jonas queriam fazer. O próprio Jó e Jeremias, esses homens todos de Deus aí tentou passar por isso, tirar a própria vida deles, muito por conta da pressão exacerbada, né? Pelas circunstâncias e situações que o oprimiam. Tá entendendo? Então assim viveu os profetas, praticamente uns mendigos ambulantes. Você veja que o próprio Jesus disse assim: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, porque os pássaros, né, têm seus ninhos, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus deixou isso bem claro. Estão entendendo?
O próprio apóstolo Paulo, que foi outro exemplo, porque Paulo era extremamente rico, extremamente intelectual, vinha de uma família, meu irmão, o pai dele vendia, né, e negociava, era um mega hiper giga empresário, frotas navais, meu irmão. Então Paulo tinha muito dinheiro, pô. Ele excedia os dele na época dele de tanta sabedoria. Era um cara extremamente inteligentíssimo. Era o apóstolo Paulo. Mas quando ele teve um encontro, um embate com Jesus, mudou a vida dele. Mas o que mudou mais a vida de Paulo foi quando ele teve uma revelação que ele falou que se ele estava no corpo ou fora do corpo, tipo que ele sofreu uma espécie de EQM, experiência quase morte. E ele teve em uma dimensão aí, em um mundo aí, que não tinha nem como descrever esse mundo, sabe? E aí, assim, ele não tinha nada aqui na Terra que se comparasse a esse mundo que ele viu. E não tinha nem como ele descrever esse mundo. Porque, assim, James Cameron, né, aquele criador, diretor e criador do filme Avatar, ele se baseou, né, por ele ser fã das coisas dos profundos do mar, ele se baseou, né, nas profundezas dos oceanos. Até porque uma vez ele teve lá, né, nas profundezas dos oceanos com um equipamento. James Cameron, esse diretor aí, que criou Avatar. E baseado no que ele viu lá, ele criou o filme Avatar, que realmente foi um filme extremamente superior, sabe? Estava à frente de seu tempo. Deixou o Titanic para trás, meu irmão. E alcançou o posto de maior vendas de bilheteria da história. Hoje eu acho que ele foi superado por The Avengers, né? Os Vingadores. Os Vingadores, né? Superou aí o filme de Avatar de James Cameron, que vai lançar agora o segundo, né? O segundo Avatar. Mas só que ele se baseou em algum mundo. Mas só que quando o apóstolo Paulo esteve nesse mundo, não tinha nada, meu irmão, do que ele visse aqui, né? Na Terra que comparasse com o outro mundo. Ele, pô, não consigo nem descrever, porque lá não tem nada igual. Tá entendendo? Era algo realmente inacreditável. Ou seja, o apóstolo João teve a revelação de Apocalipse. O profeta, né, Elias, Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos eles tiveram visões, entre outros tiveram visões, mas umas visões voltadas para o planeta Terra. Paulo foi o único que teve uma visão que ele falou que não tinha nem como descrever, né? Eram palavras chamadas de inefáveis. Ou seja, não tinha como se comparar com nada aqui. Como eu falei a você, James Cameron se baseou o filme dele de Avatar no padrão oceânico, onde ele viu. Você pode observar que tem muito azul, né? Tem muita Sirius ali que fica como que flutuando ali nos, nos ares, né? Aí também tinha aquelas montanhas lá, assim, que vencia a gravidade, né? E não caía tal. Então ele se baseou nisso e realmente um filme que impactou muita gente. Teve gente que se suicidou de tanto ver a beleza do filme Avatar, meu irmão. De tão ver a grandeza, né, daquele filme em um mundo tão incrível. Um mundo incrível esse que os seres humanos vai para lá para bagunçar, né? Como os europeus faziam. Os europeus saíram da Europa para poder chegar em outros mundos, oprimir, né, os nativos, como oprimiu aqui na América do Sul. Os maias, os incas foram oprimidos, né, os índios daqui foram oprimidos e os negros foram oprimidos. Ou seja, essa civilização que era um pouco, né, tinha um pouco de conhecimento a mais, eles oprimiram os nativos, inclusive levaram até doença para os nativos que não tinham doença nenhuma. Tá entendendo? Então Paulo viu esse mundo, mas Paulo, ele recebeu esse espinho muito por conta do que ele viu. Tá entendendo? Mas você vê que Paulo de rico, Paulo fica como pobre.
Tá entendendo? E naquele tempo não tinha teoria da prosperidade, não. Tá entendendo? Não existia isso. E hoje tem muita gente, muitas pessoas acreditando que se você for fiel no pouco, né? Aí vai cair na cilada. A Bíblia diz, se você for fiel no pouco, você vai receber um muito, tal, mas não é bem assim. Tá entendendo? Esses caras tirou essas conclusões, né? Que veio dos Estados Unidos. Tá entendendo? Essa teoria da prosperidade veio dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. E eles têm como maior exemplo Abraão. Tá entendendo? Porque assim, pessoal, preste bem atenção. Abraão, né? Quando Deus ele manda Abraão sair da terra dele e ir para a terra que Deus né, ia mostrar a ele, deixar algo aqui bem de suma importância aqui para vocês entenderem melhor. Preste bem atenção. Primeiro, Abraão, ele era filho de Terá. Ah, mas quem era Terá? Meu irmão, Terá era um cara extremamente rico, era um verdadeiro sheik, hoje, se fosse comparado a um dos maiores sheiks aqui, né? Esses sheiks agora estão comprando os times da Europa tudo, tá entendendo? Tá comprando, inclusive tá comprando times da América do Sul, por exemplo. O Bahia pode ser vendido a qualquer momento. Vai ser Bahia City, vai ser uma empresa. Tá entendendo? Porque os sheiks estão fazendo isso. Porque eles sabem que em algum momento o petróleo vai ficar escasso, então vai ser substituído por alguma espécie aí de tecnologia. E não vão mais precisar de petróleo. Então eles estão se antecipando, né? E já estão comprando times. Tá entendendo? Para um eventual acaso contra ele não pegar eles de surpresa. Tá entendendo? Então, Abraão era filho de nada mais, nada menos do que um sheik. E ele era extremamente rico. Mano. Abraão sozinho guerreou contra 4 reis. Ou foi 4 ou foi 5 reis. Não sei. Depois você vê, está escrito em Gênesis. Ele guerreia e vence. Você vê que Abraão, meu irmão, não era qualquer um. Abraão sozinho já era uma nação. Mas depois Deus aí fala, né, que a descendência dele ia ser com Maria do Mar, tal, aquela coisa toda, e realmente já tramitando para a ascensão dos filhos da fé, né? Aqueles que iam ter fé em Deus e a se assemelhar a Abraão. Mas Abraão não era qualquer um. Quando Abraão sai, que Deus mostra, Abraão sai, meu irmão, tranquilo, porque ele era extremamente rico. Isaac, filho de Abraão, também era extremamente rico. Só que tem gente que pega essa passagem de Abraão, aplica na vida dela sendo pobre, e essa equação não bate. E essa pessoa, se ela não for ajudada, ela vai passar fome. Como eu vi um irmão uma vez, dizendo que Deus mandou ele vender tudo, pegar a família dele e ir para a terra que ele... E quando ele foi para essa terra, ele passou tanta fome que a mulher dele largou ele. Eu acho que ele foi para São Paulo. A mulher dele largou ele, né? Ele destruiu a família toda e voltou, né? Com a mão na frente e outra atrás. Por quê? As pessoas não explicam, esses idiotas aí, esses loucos aí, que Abraão era filho de Terá, que era extremamente rico. Tá entendendo? E que Abraão era extremamente rico. E que o apóstolo Paulo era extremamente rico. Tá entendendo? Então essas pessoas, meu irmão, elas na verdade, sabe? Elas fazem as coisas sem nenhuma noção. O que Deus não mandou ela fazer. Elas confundem a fé de Abraão com o que elas acham que tem que acontecer com elas. Já que tá chovendo. Vamos lá. Então, preste bem atenção. Já falei aqui sobre Abraão, né? Que Abraão não era filho de qualquer um. Aí você vai pegar José. José, ele era filho de quem? De Jacó. E José passa por um processo que ele vai para a prisão. E você sabe que uma pessoa que está na prisão, ela é uma pessoa extremamente pobre, perdeu tudo. Só que
tem uma coisa. Deus tinha feito uma promessa a José. E o que sustentou José foi lá, o que sustentou José foi a fé que ele tinha na promessa de Deus. Né? José ficou cerca de 20 anos. Inclusive, teve um momento na vida de José, por conta da mulher de Potifar, que ele foi parar não só nas masmorras mesmo, mas ele foi ficar ali confinado, sabe? No calabouço. E o calabouço, para quem não sabe, que eu já falei, é um estreito, um buraco extremamente estreito de 15 metros, onde ninguém sai de lá, e lá só tem lama, né? No fundo, debaixo do palácio. E quando joga as pessoas lá, as pessoas morrem. As pessoas já começam a morrer, né? Psicologicamente, porque os seus gritos não são ouvidos, os seus apelos não são ouvidos, nada do que ele fala é ouvido. Tá entendendo? O que que acontece? Acontece que jogaram José ali no calabouço. E o calabouço é um estreito, só dá uma pessoa. E quando uma pessoa é jogada no calabouço, ela vai descendo e ela vai se ferindo, porque o lugar é muito estreito, é 15 metros de profundidade. E ele descendo nesses 15 metros de profundidade, tem uma hora que ele só se dá onde já tem um bocado de cadáveres petrificados ali, tá entendendo? Petrificados, cadáveres já em estado de decomposição e até que já tinha se decompondo. Não só isso, vários esqueletos, tinha bactérias, tinha ratos, tinha, sabe, uma série de imundícia lá, inclusive lama. E José foi jogado ali. Não tinha como José se dar, né? Como ele se mexer, nem para a direita nem para a esquerda, porque o lugar era extremamente apertado, escuro, sabe? E não tinha como sair dali, não tinha como ele estender a mão. A única coisa que José usou ali foi a fé mesmo. Ele se conectou com Deus e falou: Deus vai me tirar daqui, porque ele me fez uma promessa. E se ele não me tirar daqui, eu vou morrer aqui. Aí já não é com José. Como eu falei a você, tem situações que já não é com você, mesmo. Já é com Deus. Se ele te prometer, tá entendendo? Ele vai cumprir. Aí já é com Deus. Quando a tempestade se levantou, a força da natureza se levantou, já não era com os discípulos, já era com Jesus, com quem tinha poder de dominar a natureza. E Jesus tinha e tem. Ele disse: acalma-te vento e cala-te o mar. Acabou. José estava naquela situação ali, mas José tinha promessa de Deus. Vocês estão entendendo? Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que Deus ele vai fazendo as manobras espirituais dele, né? E aí remaneja José agora para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, cumprindo a promessa que ele tinha falado. Mas José sofreu 20 anos, meu irmão. Não foi de um dia para o outro. Tá entendendo? José, ele praticamente virou um homem pobre, um mendigo. Virou, na verdade, um prisioneiro que não tinha moral nenhuma. Mas Deus foi com José ali. Tá entendendo? E tem gente que não fala isso. Não, você aí fica pegando essa teoria da prosperidade, que para mim é uma covardia. E eu falo sempre isso para vocês, não caiam nessa. Tá entendendo? Eu já falei aqui de José, então vamos entender umas coisas aqui. Ó. Os profetas, eles eram homens espirituais. Tá? E a maioria dos profetas eram pobres, mesmo sendo espiritual, provando que espiritualidade, e se você buscar Deus, não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de você ter carros, ter mansões, isso aí, meu irmão. Até porque Deus é o inverso disso. Tá entendendo? O que Deus quer de você é sua fé, sua fidelidade, sua compaixão, misericórdia ao próximo. Tá entendendo? Deus quer isso. Porque o que ele vai te dar é superior a esse mundo. Mas tem gente não, tem gente que está tão prendido a esse mundo, se prendeu tanto a esse mundo, que ele começa, ou ela começa, meu irmão, a achar que tem que se auto-espiritualizar para Deus dar uma casa, um luxo, um carro, uma mansão, tá entendendo? Dar um mundo a ela. Esse mundo, esse que o próprio Jesus foi persuadido por Satanás
Onde Satanás disse-me assim, ó, se você me adorar, eu vou dar tudo a você aqui. Mostrou o mundo. Mas tem muita gente aí nessa mesma situação, onde acha que se espiritualizasse, né, ela vai ficar em alto retiro, tá entendendo? É como que quanto mais eu oro, mais rico eu fico. Quanto mais eu oro, mais bens materiais eu tenho, tá entendendo? Não existe isso, tá entendendo? Não existe você ficar se auto-espiritualizando, tá entendendo? Como quanto mais eu oro, mais rico eu fico, tá entendendo? Quanto mais eu oro, mais rico eu vou ficar. Quanto mais eu busco, eu vou ficando mais rico. Isso aí não está no padrão de Deus. Descarte isso, dejete isso, delete isso de sua vida. Os profetas buscaram a Deus e não viveram essas vidas aí de regalia. Tá entendendo? E isso chama-se espiritualidade inversa. Tá entendendo? Você vê que Isaías, Jeremias, Elias, Naum, Micaías, profeta Daniel, entre outros, não eram homens ricos, exceção de Daniel, eu acho. Não eram homens ricos. A maioria dos profetas era extremamente pobre. Tá entendendo? Eles oravam e Deus não dava bem material a eles. Se fosse assim, meu irmão, eu acho que ia ser a maior guerra aqui, né? Ia ser a evolução do espiritismo. Porque quanto mais você ora, mais rico você fica. Mas nessa terra que ficou rico foi sabido que aplicou essa equação da morte aí, da teoria da prosperidade, né? Em uma multidão. E essa multidão correspondeu com o quê? Com os dízimos e as ofertas. E entrou para o bolso dos sabidos. E não saía nada dos sabidos para os otários. É a equação da morte que eu já falei aqui. Entra muito dinheiro para eles e não sai um centavo deles para vocês. É a pirâmide mesmo. Vocês estão enriquecendo uma corja, uma cúpula. É por isso que muitos pastores ficaram ricos. Político, eles recebem muitíssimamente bem por conta disso. Porque assim, ó, os impostos, né, são 200 milhões de brasileiros sustentando uma minoria. É a pirâmide mesmo. Bom é a pessoa sabida estar no meio daquela cúpula da pirâmide ali. Existe também a pirâmide religiosa, que são as dos pastores, né? Existe também as pirâmides dos cartolas de futebol que já tiram de uma multidão, né? Essa questão aí, os ingressos, né? As TVs fechadas. Copa do Mundo tá vindo aí agora, vai dar muito dinheiro. A receita da Copa do Mundo é extremamente poderosa, mas só vai entrar para o escartório do dinheiro, uma minoria. E não vai entrar um centavo para o seu bolso. Você pode gritar Brasil, né? Assistir Neymar, torcer para a França, você pode não torcer até para o Brasil, torcer para a Argentina, mas no final só quem vai ganhar dinheiro ali são jogadores. Você não vai ganhar um centavo, meu irmão. Você não é jogador, tá entendendo? Quem vai ganhar ali por fora um pouquinho são os repórteres, que vai viajar, vai curtir, vai merendar um bocado de mulher, igual jogador, e também vai viver bem. Os otários aqui só são os telespectadores, igual aquelas pessoas lá, né, que ficam nas igrejas lá, que é aquela multidão incalculável, que fica ali fica ao redor da nave da igreja, né, dos auditórios da igreja ali, e fica ali torcendo como que o mundo espiritual fosse esse gol. Todo mundo pulando e tal. E no final, o dinheiro vai ser destinado a uma minoria. E a maioria, meu irmão, tem gente ali que não tem nem o que comer. Não tem nem ali o que vestir. Falta um gás. E o pastor não vai tirar um centavo dali para ajudar ninguém. É a equação da morte. Então, fiquem espertos. Não caiam nessa armadilha. Ok? E vamos passar agora para outra situação, né? Já falei aqui da espiritualidade inversa. Isaías, Jeremias, Elias, Naum e Micaías, entre tantos outros aí, foram profetas extremamente poderosos em oração e pobre. Vivia como pobre. Tá entendendo?
Mas teve sim homens ricos naturalmente, como hoje em dia não é diferente. Por exemplo, homens ricos na Bíblia, naturalmente. Terá. Quem era Terá? O pai de Abraão. Terá era o pai de Abraão, era extremamente rico. E Abraão, né, por ser filho de Terá, manteve a riqueza dele. Tá entendendo? E Isaac também era extremamente rico, naturalmente. Isso não quer dizer que não vai existir pessoas ricas, né? Não vai deixar de existir. Tá entendendo? Então, na Bíblia tem sim pessoas ricas e que acreditavam em Deus. Nunca vai deixar de existir isso. Você vê que Kaká é um cara muito rico, ganhou muito dinheiro com futebol, foi número 1, né? Melhor do mundo. E o filho dele que nasceu vai nascer em berço de ouro. Vai nascer um berço, sabe? De pompa, onde o pai dele é extremamente rico e milionário. Existe isso. Tem homens de Deus rico, tem. Tá entendendo? Kaká é um deles. Agora vamos para o campo da promessa. Eu já falei que é da espiritualidade inversa, que nessa coluna aqui está Isaías, Jeremias, Elias, Naum, Micaías, Elias, profetas que eram homens de oração e homens realmente de Deus, faziam coisas incríveis e, no entanto, não foram ricos. Tá entendendo? E acabei de falar aqui agora, na outra coluna, né? Os homens ricos de Deus a nível natural, que foi Terá, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi rico. Ele perdeu aquela riqueza toda, né, que tinha Isaac, e fugiu, mas quando ele voltou riquíssimo. Tá entendendo? E tem também aquelas pessoas que vão ficar ricas por conta da promessa de Deus. Talvez você seja essa pessoa. Tá entendendo? Como José foi, como o próprio Jacó foi, como Davi foi, como Gideão foi. Esses homens aí só se tornaram ricos muito por conta, né, assim, das promessas de Deus. Deus prometeu a Davi, chamou o profeta Samuel e ungiu Davi. Mais tarde, Davi realmente se tornou rei. Porque promessa é assim, meu irmão. Ela vai ter que se cumprir, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Deus tem uma coisa, é impossível que ele minta. Então ele prometeu, vai cumprir, não importa o tempo, meu irmão. Só tenha paciência e espere. Vai se cumprir. Não tem para onde correr. Quem nasceu para alcançar as promessas de Deus e se tornar rico, vai alcançar, não tem para onde correr. Então, eu estou falando das 3 colunas aqui, né? Da espiritualidade inversa, que está Isaac, Jeremias, Elias, Naum, Micaías, e os ricos naturais, que são Terá, Abraão, Isaac e tal, que ele se aproveita dessa coluna aqui, onde a teoria da prosperidade aplicada na vida de Abraão, na vida de Terá, entendendo? Por ser homens ricos, mas existe, as promessas de Deus existem para se tornar rico, como José alcançou, como Jacó alcançou, como Davi alcançou e como Gideão alcançou. Eles eram homens comuns e, aos poucos, né, as situações, as circunstâncias, na verdade, foram abraçando eles e eles foram subindo o degrau. E quando eles se depararam, eles já estavam no trono mesmo, como rei. José como o segundo homem mais rico e mais poderoso do Egito. Davi como número 1 e supremo aí da corte de Israel, unificou o povo. E Gideão se tornou um homem muito próspero, por conta de que? Das promessas de Deus. Você vê que Gideão, ele conversando, dialogando com o anjo, Gideão diz assim, quem sou eu? Minha tribo é a pior que tem, é a menor que tem, quase... E aí Deus fala assim, através do anjo, não, Gideão, mas é você mesmo que eu quero. Deus pega aquelas coisas que não são para confundir as que são. Deus pega aquelas coisas desprezíveis para dar valor. Você veja o que foi que Deus fez na vida de Ana. Ana, meu irmão, era uma mulher humilhada por Penina,
sabe? Mas humilhada mesmo. Mas nenhum dos filhos de Penina, todos morreram e sucumbiram ao nada. Mas o filho único de Ana não só se tornou um grande profeta, como ungiu o primeiro e o segundo rei e que tinha um crédito com Deus extremamente poderoso, sabe? Extremamente poderoso. Não só isso, até hoje ele é lembrado na minha Bíblia e na sua Bíblia. Ou seja, nas nossas Bíblias carregamos o nome de Samuel. Você vai ver na sua Bíblia aí, ó. 1 Samuel e 2 Samuel, que é o filho de Ana. Então, vale a pena esperar. Vale a pena desenvolver aí o fruto, né, da paciência. E também ter consciência espiritual, porque todos esses homens eles tiveram consciência espiritual. Eles não condenaram ninguém, eles não maltrataram ninguém, não usaram ninguém como bode expiatório, né? Já esse José fez isso. Quando os irmãos dele se apresentou a ele, ele falou: pô, mas foi tudo aqui, foi plano de Deus. Vocês não entram em nada. Vocês só foram instrumentos para eu estar aqui hoje. E talvez se eu não estivesse aqui, talvez vocês não existiam mais. E o que Deus queria era que você estivesse aqui comigo para que a história do nosso povo continuasse. É por isso que José é chamado de quê? De primeiro pilar espiritual, primeira coluna espiritual de Deus. O primeiro sustentáculo de Deus é José. Não é Moisés, tá? Por quê? Porque se não é José que segura o peso ali, né? Se ele não tivesse essa força, essa resiliência que só ele tinha, se fosse colocado outro no lugar dele, provavelmente ia morrer. Mas José tinha essa resiliência, essa força, e Deus sabia disso. E o que foi que aconteceu? Aí a história de Israel segue até Jesus. É uma bela história, uma bela, né? Uma bela corrida aí pela rumo aí os filhos de Abraão pela fé, que somos eu e você. Que Deus continue nos abençoando.